Vamos então com o correspondente médico e, como sempre, recebemos aqui no nosso estúdio na CNN Brasil, na Avenida Paulista, Dr. Fernando Gomes. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado, Elisa. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde. Para já, precisamos sempre falar de saúde enquanto nós estamos em tempos sombrios, sensíveis, delicados, de uma guerra ocorrendo na Ucrânia. O que a gente mais lembra, não é? Que a gente tem de ter muita saúde para poder viver bem e perto de quem a gente ama. O nosso primeiro assunto de hoje é mais um dos obstáculos dos refugiados que escapam da guerra da Ucrânia. A gente viu nos últimos dias imagens de famílias, de pessoas de várias idades, viajando em um frio, às vezes com neve. Reparem aí nessa imagem mesmo que está aparecendo para você. As pessoas agasalhadas e equipadas com aquilo que podem, né, com aquilo que conseguiram no susto, na correria, no meio do pânico da guerra, retirar das suas casas. Aí aparece um neném, uma chupeta, uma cena que em qualquer outra condição poderia parecer até amável, não é? Fofa de ver um bebê, mas a gente está falando de refugiados, que podem ser adultos, que podem ser idosos e que podem ser nenéns. E muitas vezes essas pessoas estão procurando um lugar seguro. É o que tem ocorrido, né? Em todos os momentos a gente vê que eles estão fugindo, tentando salvar suas vidas. A Organização Mundial de Saúde já alertou para os riscos de hipotermia. Para se ter uma ideia, a cidade de Medica, que fica na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia e é um dos pontos de entrada de refugiados, registrou temperaturas próximas a 10 graus negativos nesta semana. Então a gente quer falar sobre isso com o Dr. Fernando Gomes. Veja só o rostinho das crianças, não é? Muitas vezes com a bochecha mais do que o normal, avermelhada. E mesmo que estejam agasalhados, doutor, estão expostos a uma condição de adversidade. Quais são exatamente os sinais de uma hipotermia, doutor Fernando? Elisa, antes de mais nada, a gente precisa deixar bem claro que hipotermia não é a pessoa passar frio simplesmente ou estar num ambiente gelado. É uma condição clínica na qual, na verdade, a temperatura do corpo ela fica abaixo do que é considerado normal. A gente tem como normal 35,1 até 37,7 de temperatura corpórea, né? O ser humano é um animal homeotermo e para que as reações químicas funcionem de forma adequada dentro do corpo com saúde, a gente precisa estar dentro dessa faixa. Quando está abaixo de 35 graus, o corpo físico, nós chamamos isso de hipotermia. E nessa situação inicial, alguns sinais e sintomas que acabam surgindo são esses, né? Tremores leves, na verdade é um trabalho muscular para tentar aumentar de alguma forma a temperatura do próprio corpo, por isso que a gente treme. Falta de circulação sanguínea. Isso vem principalmente nas extremidades, porque existe uma tendência a que os vasos da periferia, os vasos sanguíneos, eles fiquem mais fechados, a gente chama de vasoconstrição, para deslocar toda a massa de sangue para dentro da cavidade torácica e abdominal, onde existe uma tendência a manter o calor de uma forma mais eficiente. Sensação de dormência, principalmente nas extremidades, mãos, os pés, nariz, boca, na própria orelha, uma sensação de cansaço, porque a gente percebe que o metabolismo começa a sofrer alterações, a frequência cardíaca tende a baixar e a fala pode ficar prejudicada. Quando a gente fala de 35 graus até 32 graus, a gente pode falar numa hipotermia leve, beleza. Agora, quando baixa de 32 até 28, aproximadamente, hipotermia moderada e abaixo disso, hipotermia grave. Doutor Fernando, existem diferenças de hipotermia entre adultos e crianças? E eu lhe pergunto isso, a gente está usando como base um fato que é a guerra, não é? Essa condição adversa, as pessoas estão emocionalmente expostas e ainda estão em uma condição de eventualmente 10 graus negativos, mas às vezes a gente vê, por exemplo, num dia normal, os adultos com uma camisa com os braços de fora e os nenéns envolvidos por mantas, por casacos, por tudo, como se o neném sentisse muito mais frio e tivesse que estar muito mais quentinho. Na prática, a gente tem essas diferenças? Uma criança pode sentir mais frio que um adulto? Ponto de vista prático, Elisa, se eu tenho um corpo de tamanho diferente, é muito mais fácil eu esfriar um corpo pequeno do que esfriar um corpo maior. Então já existe uma tendência física de uma certa prevenção a essa perda de calor extrema no indivíduo que acaba sendo maior. É lógico que a gente tem camada de gordura, a gente tem a percepção e entendimento cognitivo da situação, o que faz com que a gente tome medidas mais ativas em relação a isso. Então eu vou procurar me abrigar, eu vou procurar me agasalhar, eu vou me movimentar e com isso de alguma forma aumentar o metabolismo. E a gente sabe, Elisa, que tem problemas muito graves que podem acontecer quando o indivíduo entra nessa situação, tanto criança como também adulto. Doutor Fernando, ali tem falta de circulação sanguínea,
dormência, cansaço. Os médicos, essas equipes que estão apoiando esses refugiados da guerra, evidentemente eles já têm um preparo para conseguir fazer esse tipo de identificação. Quando uma pessoa está nessa condição de uma hipotermia, o que exatamente ocorre, assim, dos primeiros socorros, o que uma pessoa precisa passar, precisa receber para melhorar dessa condição de hipotermia? Bom, a primeira coisa é eliminar essa fonte que acaba estimulando a redução da temperatura corpórea. Então, por exemplo, roupas molhadas ou situações que podem, na verdade, induzir a perda da temperatura são eliminadas. Doutor, desculpe interrompê-lo, parece óbvio, parece até bobo perguntar isso, né? Nossa, tem hipotermia, lógico, é só aquecê-lo, Elisa, é só aquecer essa pessoa, mas eu imagino que existam mais detalhes que indiquem algumas técnicas, não é, para conseguir diminuir essa condição de frio. Sim, porque existe uma preocupação muito grande, Elisa, com duas coisas. Você pode deflagrar uma situação de discrasia sanguínea e a própria coagulação fica totalmente alterada. Então, até esse reaquecimento, ele tem que ser feito de uma forma parcimoniosa e acontecer. E também a questão das arritmias cardíacas. O coração pode entrar numa forma de bater diferente e isso pode provocar, na verdade, uma parada cardiovascular e, enfim, até induzir o indivíduo ao óbito. Então, existe uma técnica, na verdade, que é apropriada para essa situação. Você elimina inicialmente os fatores que fazem com que o indivíduo esteja nessa situação e leva um aquecimento lento e progressivo. A gente precisa lembrar que é o seguinte, até a hipotermia na medicina, ela é utilizada para redução do metabolismo e execução de algumas cirurgias, Elisa. Existe cirurgia cardíaca, por exemplo, feita em parada total e você precisa que o esfriamento do corpo aconteça. Assim como também técnicas para neuroproteção, no qual você resfria o cérebro, por exemplo, depois de um trauma de crânio, para que, na verdade, você tenha tempo e a própria inflamação ela aconteça de uma forma diferente. Agora, você não pode pegar um indivíduo que está numa situação grave de hipotermia e, de repente, subir essa temperatura. Existe um cuidado para que isso aconteça de uma forma, obviamente, objetiva e, principalmente, eliminar o fator predisponente. Como eu falei, roupas molhadas, situações em que o indivíduo ele está sendo resfriado, você primeiro elimina isso para depois, então, começar a aquecê-lo. Para que consigam ter pelo menos saúde física nessa condição tão adversa que já é a guerra, não é, doutor? Imaginar, se você já está deixando a sua casa, você já está indo para um lugar que você não sabe muitas vezes onde é, tendo de carregar seus filhos, demonstrar uma força para as crianças que às vezes você não tem, mas tem de parecer que tem para ter alguma saúde mental para essas crianças e ainda enfrentar o frio, ou seja, é um combo de adversidades que é muito triste a gente à distância. Sim, bom, historicamente a gente tem vários exércitos aí que acabaram sucumbindo em guerras devido a essa questão da hipotermia. Um fator externo, um fator físico que acaba, na verdade, limitando a execução do movimento e a manutenção da vida através de um corpo físico saudável. A gente segue aqui trazendo, né, essas questões da guerra para dentro do Correspondente Médico e tem mais um assunto que é bem importante que a gente traga aqui, porque em janeiro, você que nos acompanha todos os dias, manda mensagem, hashtag Correspondente Médico e tudo mais, com certeza você já viu a história aqui conosco, que foi a história de um homem que recebeu o transplante de um coração de porco. A gente trouxe, analisou e conversamos, não é, doutor, sobre os avanços da ciência, né? O quão incrível era poder ver aquele momento e de que maneira o corpo desse paciente reagiria a esse corpo estranho que entrou nele, né? O coração de um porco. E essa semana, infelizmente, foi anunciada a morte desse paciente. Ele tinha 57 anos, teve uma piora no quadro de saúde nos últimos dias e recebeu apenas cuidados paliativos, já que o seu quadro era irreversível. Nós conversamos com o cardiologista Dante Senra e ele comentou um pouco esse caso com a gente. Vamos então ouvir. Este paciente foi escolhido porque não se tratava de um paciente elegível para o tratamento, para o transplante convencional. Isso ocorre habitualmente quando o paciente tem muitas outras doenças associadas, muitas comorbidades, o que inviabiliza um transplante tradicional. E ele estava ligado a uma máquina de suporte de vida por muito tempo e não conseguia se desligar desse aparelho. Habitualmente, esses pacientes têm rejeição ou infecção quando evoluem mal. Deve ter sido o caso desse paciente, a rejeição, porque chegou há pouco a informação de que o paciente já estava colocado em cuidados paliativos, que são cuidados de finais de vida, há alguns dias. Doutora, a gente está falando de um paciente que já vinha numa condição bem delicada de saúde e recebeu o transplante de coração de porco, para tentar colaborar no processo de recuperação. Nesse momento, é possível cravar
que a morte tenha ocorrido por quaisquer outros motivos ou que tenha sido exatamente por causa do transplante? Esse paciente já tinha diversas doenças associadas que até não colocavam ele numa situação normal de se oferecer um transplante cardíaco. Então, de base, na verdade, a gente já tem uma situação realmente desafiadora. E o que tem de diferente nessa situação? Foi oferecido um coração de um animal que geneticamente foi modificado para diminuir a resposta imunológica, que a gente sabe que todo transplante ele acaba tendo como desafio esse tratamento e essa prevenção. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem aí pelo menos uns 2 meses de funcionamento e de manutenção da vida desse paciente. A gente sabe, Elisa, que na medicina as coisas não acontecem em saltos, né? O conhecimento lento e progressivamente, obviamente, dentro de um contexto ético, acontece. Dentro da minha própria especialidade, Harvey Cushing, considerado o pai da neurocirurgia, quando operava tumores em crianças, tinha uma taxa de óbito muito grande. E perguntavam para ele, né, por que você continua operando se eles morrem? E, de uma forma muito sábia, ele respondia, porque lá na frente vão existir conhecimentos e técnicas que, na verdade, vão tirar essas crianças dessa situação. Mas se a gente não der o primeiro passo, nada acaba acontecendo. Então, apesar de, obviamente, ser triste e uma notícia, enfim, de algo que funcionou por um tempo muito curto, carrega dentro de si uma possibilidade futura que, obviamente, merece mais estudo e representa uma esperança. Pois é, né, doutor? É um primeiro passo, mesmo que nesse ponto de vista não tenha dado certo, no sentido de não ter podido recuperar a saúde desse paciente, com certeza alguns aspectos serviram, não é? Para que a ciência possa ter acesso a mais informações e que possam colaborar para o futuro, como o doutor está sempre aqui explicando e ensinando a gente no Correspondente Médico. Doutor Fernando Gomes, eu até gostaria de fazer mais perguntas sobre esse assunto, só que temos mais um outro para trazer e temos o tempo, temos que ser democráticos com o tempo aqui, doutor. Nesta quinta-feira, dia 10 de março, é o Dia Mundial do Rim. A data é importante para conscientizar e reduzir os impactos das doenças renais. Olha só, segundo a Sociedade Internacional de Nefrologia, as doenças renais crônicas afetam 1 a cada 10 adultos em todo o planeta. A estimativa é que essas doenças causam cerca de 2.400.000 mortes por ano. É muita gente e tudo que nós não queremos é que essa uma pessoa a cada 10 seja alguém da nossa família, seja a gente mesmo. Então temos de entender esses aspectos das doenças renais. Doutor, o que é uma doença renal crônica? Elisa, os rins têm a função de filtrar o sangue e manter o equilíbrio elétrico, o equilíbrio de substâncias e hídrico do próprio corpo. Quando o rim não funciona de uma forma normal, lenta e progressivamente, de uma forma crônica, a gente dá o diagnóstico de uma insuficiência renal crônica. E existem estágios, né? Falando em termos de porcentagem de funcionamento. Podemos falar que existe uma insuficiência renal pouca, quando 90% do rim ou mais está funcionando, leve quando 60% a 89%, moderada de 30% a 59%, grave de 15% a 29% e a falência renal abaixo de 15%. O que isso representa? Representa, na verdade, um risco para a manutenção da vida. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e principalmente o diagnóstico precoce dessa situação. Doutor Fernando, e quando a gente fala de prevenção, como exatamente prevenir? Ou uma pessoa, que porventura seja filha ou filho de alguém que tem um problema crônico nos rins, naturalmente ela pode estar disposta a desenvolver essa doença, esse problema também? Sim, existem também algumas situações clínicas que nós sabemos que acabam favorecendo que exista a insuficiência renal. Então, por exemplo, paciente com diabetes, paciente com pressão alta, que muitas vezes não é diagnosticado nem tratado, coloca, na verdade, a saúde do rim lá na frente comprometida. E a mesma coisa, alguns medicamentos que acabam ofendendo e desafiando o trabalho natural dos próprios rins, assim como infecções e assim sucessivamente. Uma forma, na verdade, é você colocar dentro do sistema de triagem o diagnóstico precoce. Então, quando você faz a dosagem de creatinina no sangue, você consegue avaliar o trabalho do rim, se ele está adequado ou não, e existe aí uma nota de corte. E também exames de urina, avaliando se existe perda de proteínas e elementos do sangue através da própria urina. A urina, ela não deve, na verdade, funcionar como uma forma de se expoliar substâncias que são importantes para a manutenção da vida. Quando isso acontece, a gente pode ter o rim funcionando de forma inadequada e a gente tem uma doença renal que precisa ser diagnosticada e tratada adequadamente. E aqui a gente tem o papel da nefrologia como especialidade e da urologia como especialidade para tratar desses órgãos tão importantes que são os rins. Doutor,
Dúvida, quem tem problema nos rins automaticamente vai precisar passar por um transplante? Ou existe alguma outra alternativa de você poder viver com alguma qualidade, alguma saúde, sem necessariamente ser transplantado? Não necessariamente. O transplante representa a via final de tratamento, que representa a substituição do órgão. Quando você diagnostica precocemente, existem outras alternativas de tratamentos para abrandar essa ofensa feita ao órgão e principalmente para restabelecer a sua saúde. Mas, sem sombra de dúvida, o transplante de rim representa uma forma final de você tratar esse indivíduo. A gente precisa lembrar que antes disso existe a hemodiálise, existe a diálise peritoneal e, enfim, e o tratamento de doenças específicas, Elisa. Pois é, doutor, quando a gente fala de conviver com alguma doença, o que a medicina cada vez mais se dedica é tentar fazer que as pessoas tenham, mesmo que com doenças sensíveis, qualidade de vida, não é? Que consigam tratamentos que tenham um efeito colateral um pouquinho menor, que tenham algum bem-estar, mesmo que passando por alguma doença sensível. E é incrível ver a velocidade da ciência para tentar diminuir essas dores, não é mesmo? Exatamente. E aqui fica muito importante, né, aquelas recomendações gerais. Cuidado com a ingesta excessiva de sal. Lembrar que é importante beber água. Avaliar a sua própria diurese, a sua própria urina, que precisa ser clara e não ter nenhum odor diferente do usual. E se, na verdade, tem uma coloração de sangue ou alguma coisa que chama assim, a atenção fora do normal, procurar um especialista para estabelecer rapidamente um diagnóstico e um tratamento. Fica a dica aí, hein, para quem está deixando passar despercebido, essas adversidades, né? Porque às vezes a gente não dá bola, doutor, deixa passar, aí lá na frente, mesmo que todo mundo fique insistindo, vá ao médico, lá na frente a gente vê que às vezes o problema poderia ter sido evitado se tivesse ido ao médico antes. Doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.